Uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 25, que diz o seguinte. Capítulo 25, versículo 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a tua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu nome indica, mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos, que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Bom, hoje eu quero contar para você um pouquinho da história de Abigail. Diz a palavra de Deus no capítulo aqui 25 de 1 Samuel. Lá no início do capítulo que havia um homem rico em Maom. Ele tinha muitas propriedades na região do Carmelo. Ele possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e naquela época os seus servos tosquiavam as ovelhas. Esse homem se chamava Nabal. Ele tinha uma esposa chamada Abigail e a Bíblia diz que ela era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, ele era descendente de Caleb, ele era um homem rude e perverso em tudo o que ele fazia. Nessa época, o rei Davi, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E Davi tinha ali um exército, ele tinha um número de aproximadamente 600 homens valentes, guerreiros que andavam com ele. Só que eles andavam meio que fugidos, eles ficavam escondidos de lugar em lugar, de deserto em deserto, de caverna em caverna. E naquele tempo era muito perigoso para os rapazes, os pastores de ovelhas, porque eles iam para lugares longe, eles iam para pastos longes da fazenda para poder dar pasto para as ovelhas comerem. E diz a palavra de Deus que o Davi, ele foi generoso, ele cuidou, ele protegeu os pastores de Nabal sem saber de quem eram aquelas ovelhas. Ele tratou bem os rapazes e no final que os rapazes iam voltar para casa, o Davi pediu aqueles rapazes para solicitarem ao dono das ovelhas, que era o Nabal, pedir para ele comida. Ele queria comida para 600 pessoas. E quando os rapazes chegaram lá para o seu senhor, o Nabal, e disseram: olha, tem um homem, Davi, ele tá com um exército, ele é um homem guerreiro e tal, ele tratou bem da gente, não deixou que nada de mal acontecesse com a gente no deserto, e ele pede comida, ele está pedindo comida, provisão de alimento para ele e para os homens que estão com ele. Quando Nabal, ele ouviu essas coisas, ele ficou indignado, ele disse: quem é esse Davi? Quem é esse homem? Quem que é esse filho de Jessé? Eu não conheço, eu não vou dar nada para ele. Não vou dar nada. E Nabal, ele era um homem arrogante, ele era um homem insensato. Insensato significa que era um homem que não pensava. Ele era um homem que andava de acordo com o seu temperamento. Ele era um homem zangado, irritado, egoísta. Ele insultou Davi, insultou os rapazes de Davi. Ele foi muito ingrato. Na verdade, ele não foi uma pessoa que pagou favor com favor. Ele era uma pessoa insensata, não sabia o que estava fazendo. E existem muitas pessoas assim. Talvez ele se sentia assim porque ele era rico, né? Porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha servos, porque ele era uma pessoa, de certa forma, tinha um status, não dependia de ninguém. E existem muitas pessoas que são grosseiras, muitas vezes, por causa do que têm, por causa do que são. E, na verdade, ser grosseiro, ser uma pessoa sem educação, ser uma pessoa que não consegue sair e entrar de uma roda, de um lugar, uma pessoa que insulta, uma pessoa que é difícil de conversar, uma pessoa que quer impor sobre as pessoas os seus pensamentos, isso é muito complicado. É difícil lidar com pessoas assim. E existem pessoas assim como o Nabal. Mas o Nabal, ele tinha uma coisa boa. Ele tinha uma esposa. Uma mulher que provavelmente naquele tempo os casamentos eram casamentos arranjados. Nós não sabemos como que a Abigail, que era uma mulher bonita e inteligente, foi morar com um homem insensato, um homem grosseiro, um homem
perverso. Diz a palavra de Deus que ele era perverso. E perversidade significa maldade. Era uma pessoa má, não se importava com ninguém, ele só se importava consigo mesmo. Mas Abigail era diferente. Ela era uma mulher diferente. E aí diz a palavra de Deus que com aquele insulto que o Nabal fez para o rei Davi, o Davi mandou 400 homens para a casa de Nabal. E Davi ficou furioso e falou: hoje eu vou acabar com a casa de Nabal. Ele não foi só porque Nabal não quis dar, mas é porque Nabal foi ofensivo, ele foi arrogante, ele foi agressivo nas suas palavras. Aí eu lembro do provérbio que diz que a palavra dura, ela suscita, ela faz com que a pessoa fique irada, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Às vezes, quando você dá uma resposta ruim para alguém, uma má resposta para alguém, você fala com grosseria, ou você responde com ironia a alguma coisa que alguém vai dizer para você, ou quando você abre a boca e quando sai da sua palavra, da sua boca sai palavras agressivas, palavras de ofensa. Se você está com raiva, a melhor coisa a se fazer quando se está com raiva é ficar de boca fechada. É ficar sozinho, ou é para ir para um lugar onde você não possa machucar ninguém com suas palavras. Se você não conseguir controlar o tom, a tonalidade ou o tipo de palavra que vai sair da sua boca, quando você estiver zangado, com raiva, é melhor você ficar em silêncio. Porque diz a palavra que até o tolo, quando fica em silêncio, ele se passa por sábio. Mas o Nabal não estava nem aí. Aí ele disse palavras de insulto, e o que ofendeu Davi foram as palavras de Nabal. Suscitou a ira de Davi a forma como Nabal tratou ele, tratou a sua comitiva. E Davi falou: hoje eu vou acabar com ele. Porque Davi era um guerreiro, ele andou por vários lugares, matou muitas pessoas. Davi era, apesar de ser um rei, dos reis mais importantes, um homem segundo o coração de Deus, ele foi um assassino, ele matou muita gente, ele tinha nas mãos dele muito sangue de muitas pessoas, muitos inimigos que ele matou. Tanto que Deus não permitiu que Davi construísse um templo para ele. Davi preparou tudo para que Salomão construísse o templo, pois Deus disse: você derramou muito sangue, então quem vai construir um templo para mim vai ser o seu filho. Mas aí diz a palavra de Deus que a insensatez de Nabal fez com que Davi fosse com um exército de 400 homens para a casa dele. E quando esse exército de 400 homens foi, um rapaz correu e foi até Abigail e disse para Abigail: Abigail, eu preciso contar para você o que aconteceu. O meu senhor, o Nabal, fez isso, fez aquilo com um homem chamado Davi. O Davi só tratou a gente bem, ele não fez mal pra gente, mas agora estão vindo 400 homens para acabar, para destruir, para matar as pessoas aqui dessa fazenda. E quando Abigail ouviu aquilo, ela se aprontou logo, ela se arrumou, ela arrumou muita comida, falou: vamos, faz isso, faz aquilo, arrumou muita comida mesmo, e ela foi ao encontro de Davi. E quando ela encontra com Davi, que estava a caminho da casa dela, ela se prostra diante de Davi. E a primeira coisa que ela faz, ela assume a culpa de Nabal. Ela diz: eu peço desculpas, por favor, eu sou culpada, eu não vi os seus rapazes indo lá na minha casa quando eles foram, e eu peço desculpas, eu sou a culpada pela culpa do Nabal. Ele é um homem insensato, o nome dele significava insensato, e ele faz jus o nome dele, ele é um homem insensato mesmo, ele é uma pessoa difícil de mexer, então não leve em consideração a loucura desse homem, mas eu peço que você me perdoe, eu peço que você receba o meu presente. E o Davi, na hora que ele ouviu aquela súplica daquela mulher, que se prostrou aos pés dele, que levou todos aqueles presentes, Davi diz: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou você para o meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso, que hoje você seja uma mulher abençoada por me impedir de me vingar com minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal. Se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã, não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que você me pediu. E aí entra a questão da prudência, de saber quando entrar, quando sair,
de saber se portar nas situações difíceis da nossa vida. Abigail poderia ter ido xingar o marido dela e falar: por que você fez isso, Nabal? Que loucura! Mas não, ela não falou nada com o Nabal, pois ela sabia que ele era um homem de difícil conversa. Os servos de Nabal não conseguiam conversar com ele porque era difícil conversar com ele. Ele era uma pessoa difícil de falar, uma pessoa difícil de mexer. Mas Abigail, ela usou a sabedoria e ela usou de bom senso. Ela foi ao encontro de Davi para tentar aplacar a ira dele, e ela conseguiu. E Davi, depois de ouvir as palavras dela, ele diz: louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua sabedoria, pelo seu bom senso. Que bom que você foi diferente, que bom que você me impediu de derramar sangue inocente, porque eu ia chegar lá naquela casa e ia matar todos os do sexo masculino. Eu ia matar gente inocente, eu ia derramar sangue inocente, porque eu queria me vingar com minhas próprias mãos. Então, nesse texto nós aprendemos 3 coisas: não buscar vingança com as próprias mãos, não agir com loucura, não agir com ignorância, não tratar as pessoas de forma ignorante, egoísta. E aprendemos também a ter bom senso, a ter sabedoria, a saber lidar com as dificuldades da vida, a ser como Abigail, a não tomar decisões simplesmente por causa da emoção, mas a remediar, a consertar. Uma situação foi provocada, uma situação de destruição para a família de Abigail foi provocada pelo próprio marido dela. Mas ao invés dela ir brigar com ele, dela ir questioná-lo, ela foi resolver a situação. Ela foi: eu vou arrumar, eu vou dar um jeito, eu vou correr atrás do prejuízo, eu não vou permitir que a minha família se perca, eu não vou permitir que as pessoas que eu cuido, que os meus servos, que as pessoas da minha casa se percam, eu vou assumir uma posição. E ela assumiu uma posição. E ela foi louvada por isso. Então o que eu quero dizer para você: busque posicionamento, busque sabedoria de Deus. Quando alguém na sua casa errar, não culpe, não aponte. É muito fácil apontar o erro do outro, é muito fácil acusar, julgar. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria para consertar aquilo que às vezes o outro estragou, para colocar em ordem aquilo que ficou desalinhado, aquilo que está agora colocando em risco a família, risco de vida a família, por causa do erro de uma das partes. Não é acusar, não é julgar, é pedir a Deus a sabedoria, a capacidade para remediar, para consertar, para mudar aquilo que o erro que uma pessoa cometeu, um erro que alguém fez perto de nós. E diz a palavra de Deus que Abigail voltou, porque agora Davi recebeu o presente dela, ouviu o que ela disse e ela foi para casa. Ela não contou nada para o marido dela naquele dia, porque quando ela chegou lá, ele estava comendo, estava num banquete, ela não disse nada para ele. Mas ela esperou no dia seguinte. No dia seguinte, quando Nabal estava normal, Abigail contou para ele tudo o que aconteceu. Ela contou para ele que eles iam morrer, que naquela manhã todo mundo ia estar morto, se ela não tivesse tomado uma atitude, se ela não tivesse corrido atrás do prejuízo, a família tinha se perdido. E quando ela contou tudo aquilo para Nabal passou mal, ele sofreu um mal súbito. Ele ficou tipo assim, sei lá, se ele sofreu um mal súbito por causa do dinheiro, porque ele era muito egoísta, ele não queria dar nada de graça pro Davi. Não sei se foi por causa do dinheiro, se foi por causa do medo, se foi por causa que ele pensou na insensatez dele, mas ele sofreu um mal súbito e ele ficou paralisado. Ele sofreu um AVC e ficou paralisado ali em diante. Poucos dias depois, 10 dias depois, ele morreu. Deus feriu Nabal. E quando Davi soube que Nabal tinha sido ferido por Deus, que ele tinha sofrido um AVC, Davi louvou a Deus porque Deus o vingou. Ele louvou a Deus, falou: olha, glória a Deus, graças a Deus, eu não fiz justiça com as minhas próprias mãos, mas Deus me vingou. E pouco tempo depois, Davi, ele se casa com Abigail. Eu fico pensando, Deus honrou a vida de Abigail. Eu não sei por que ela entrou num casamento com o Nabal. Não sei se foi casamento arranjado, mas ela honrou, ela não deixou de ser quem ela era. Ela não perdeu a sua identidade por causa do lugar aonde ela estava. Viver como uma pessoa insensata é difícil, é complicado, porque você tem que ficar andando como que pisando em ovos para remediar as situações. Mas é importante nós aprendermos com Abigail a se destacar nas
situações adversas, sabendo que não importa quão difícil seja o lugar aonde você vive, quantas vezes você tem que remediar, Deus, ele pode fazer coisas novas na sua vida. Deus sempre tem o melhor pra gente, a partir do momento que nós tomamos posição, que nós sabemos entrar, sabemos sair, no momento onde você sabe quando se humilhar, pedir desculpas, correr atrás do prejuízo, perdoar, pedir perdão também. Que nós possamos aprender hoje com a Abigail a ser essa mulher que sábia, a ser essa pessoa, não vou falar mulher, vou falar pessoa, a ser uma pessoa sábia, que sabe remediar as circunstâncias, que sabe correr atrás do prejuízo, que sabe tomar posição e muitas vezes consertar aquilo que outras pessoas fizeram de errado. Às vezes a gente precisa ajudar o outro a consertar, não é ficar tacando na cara, não é acusar, mas é ajudar. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor nos ensine com o exemplo de Nabal, a não sermos pessoas egoístas, arrogantes, pessoas que não sabem conversar, que não sabem ouvir, pessoas que não sabem ajudar, pessoas egoístas. Tira do nosso coração esse sentimento e nos ajude, Senhor, a sermos como Abigail, a remediarmos as situações, a agirmos com sabedoria, a agirmos com inteligência, a olharmos as coisas à nossa volta e a termos ideias que possam mudar a nossa casa, a nossa história, que possamos ter boas ideias, que possamos buscar, Senhor, esse equilíbrio no Senhor, que também não sejamos como Davi, que quis vingar-se com as próprias mãos, buscou vingança por si mesmo, mas graças a Deus que no caminho dele apareceu uma mulher inteligente, uma pessoa que conseguiu com a sua atitude, com a sua humildade, com a sua humilhação, aplacar a sua ira. Que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos viver os nossos dias em paz com todas as pessoas à nossa volta, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na igreja, em qualquer lugar que a gente for, que possamos saber como entrar e como sair, que possamos, ó Deus, ter sabedoria para lidar com todos os tipos de pessoa. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço.